Produto Interno Bruto, o PIB, é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A divulgação oficial do PIB vai ser no comecinho de dezembro, mês que vem. Mas hoje o Banco Central divulgou uma prévia do PIB. Assunto para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Professor, boa tarde. E aí? Notícia boa, notícia mais ou menos ou notícia ruim? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma notícia, eu diria, média. Não chega a ser horrível, mas também não é boa. Mas eu diria que ela é razoável. A expectativa do mercado era mais ou menos essa. Houve um grande crescimento do PIB no primeiro semestre. No meio do ano, nós tivemos em julho e agosto as férias escolares. Muitos pais aproveitaram para viajar com a família, porque não puderam viajar no ano passado nem no final do ano. Então, houve um grande crescimento do setor de serviços e de comércio em julho e agosto, né? E com isso, agora, em setembro, o pessoal resolveu apertar o cinto, cortar os gastos, né, em função dos gastos extraordinários que foram feitos em julho. E isso acabou gerando essa queda do PIB de 0,14% nesse primeiro trimestre do segundo semestre ou terceiro semestre do ano. Trimestre, né? Agora, se a gente for olhar, Braga, os números do ano, eles não são tão ruins. O crescimento acumulado do PIB está em quase 6%, 5,88%. Nos últimos 12 meses, a gente tem um crescimento de 4,22%, que já fica acima da pandemia. E a previsão do Banco Mundial, que foi retificada recentemente para cima, projeta um crescimento do PIB para esse ano de 5,3%. Então, os números, no final das contas, os números não são tão ruins quanto parecem. Agora, professor, quando se tem a divulgação de uma prévia na economia, isso costuma se concretizar ou pode não? Ela pode influenciar, vamos dizer assim, alguns agentes econômicos, inclusive no próprio Boletim Focus tem saído uma tendência até não de queda do PIB, mas de redução do crescimento. Esteve em 5,3, 5,2, caiu recentemente para 5,1, 5, nessa faixa, 4,9, mas isso não quer dizer que o PIB vai crescer nessa, digamos assim, nessa expectativa do mercado, né? O que a gente tem que olhar, Braga, que eu recomendo, é sempre olhar os números reais, o que realmente aconteceu. E até agora, o que aconteceu esse ano não é ruim. Perfeito. E tem uma outra coisa, Braga, que a gente não pode esquecer. Vamos lá. O próximo trimestre, que é o quarto trimestre, né, o último trimestre do ano, ele tem datas que são muito importantes para a economia brasileira. Aí vem o Natal. Novembro, agora nós temos o Black Friday, que acabou sendo adotado, uma tradição americana que foi largamente adotada no Brasil e impulsiona as vendas em novembro. Nós tivemos no mês passado, tivemos o Dia da Criança, que é um dia importante para o comércio. E no mês que vem nós temos o Natal, que também impulsiona o consumo, né, e a produção. Perfeito. Professor, exatamente. Obrigado. Então, nós temos 3 datas que podem impulsionar a economia. Ok, nosso tempo acabou. Professor, muito obrigado. Amanhã a gente conversa mais um pouquinho. Um abraço. Obrigado.